Não, mas se preocupa não que eu vou almoçar na sua casa também. Olá, gente! E eu aqui batendo papo, falando de almoço, meio-dia hoje! Um pouquinho mais tarde, é verdade, 1h30 em Salvador. Boa tarde! Boa tarde, gente! Olha, seja bem-vindo ao programa Papo com Cris, você sabe, né? Aqui a gente vem para bater papo na hora do almoço, no caso de vocês, na hora da sobremesa. Eu tô aqui hoje muito bem acompanhado, ao lado do mais das divas negras da cidade do Salvador, a querida Fernanda Lordelo. Mas dela eu falo já já. Tô falando para você, me escute. Você tá aí no canal, por favor, aí ó, se inscreve no canal novo, ativa as notificações e vem bater papo com a gente, tá certo? Qualquer coisa você me encontra lá no Instagram, é só você procurar que você acha o Pretinho. Então vamos fazer o seguinte, deixa de enrolação, vamos fazer o programa, porque já passou da hora, tá bom? Bora lá, olha, deixa eu ver logo aqui, ó, eu anotei aqui, rapaz, um trem que eu não enxergo, é claro, vocês vão me perdoando. Vamos lá. Bem-vindos a mais um Papo com Cris. Hoje vamos explorar uma história incrível de transformação que tem acontecido bem aqui em Salvador. Apresento a vocês... Ah, tá, entendi. Que massa, velho. Tá certo. Bom, vocês conhecem o programa Papo com... Você conhece o programa Papo com Cris, você conhece o próprio Café com Cris já de muito tempo, né? Aí é claro que eu não vou deixar e não vou passar essa sozinho. Ô, diretor, nós imprimimos o programa da semana passada. Então vamos fazer o seguinte, olha, eu tô aqui hoje com a minha querida professora, doutora, gestora, mãe, esposa, cidadã, Fernanda Lordelo. Uma das grandes profissionais da cidade do Salvador, que tem na condição de mestra, de professora, na condição... Olha, inclusive, soube que ela fez química. Eu não, ó, depois você me ensina aí, Nandinha, como é que faz uns produtos de beleza. Mistura umas coisinhas aí, quem sabe sai alguma coisa pro meu tom de pele. Dizem que você não pode manipular alguns tipos de produtos sob pena de você cair na lei de drogas. Então, fazer produto, por exemplo, de beleza, como maquiagens e tal, você pode cair lá na lei de drogas, viu? Você toma cuidado, que o negócio é brabo, viu? Pois é. Enfim, a Fernanda é professora, preparou muita gente. Olha, a Fernanda daquela CDF, sabe? Quando era estudante, era tida como CDF, aquela turma que sentava no banco da frente, sabe? Levantava a mão pra tudo quanto é pergunta e tinha a resposta na ponta da língua. Pois é. Você imagina como é que a Fernanda virou professora. Tem um amigo meu que me pediu para não dizer o nome, que foi aluno dela, e disse que é daquelas professoras duronas, daquelas exigentes, que sabiam os truques e como é que a turma, onde é que a turma escondia a cola na hora da prova dela. Eu não vou dizer quem é, claro, óbvio, né? O amigo, até porque o amigo hoje está no CMDCA, entendeu? Presidindo a instituição, e eu não vou meter ele nessa confusão, não se preocupe, você vai continuar no anonimato, viu, presidente do CMDCA? Você é um querido, Leo Brasil, um beijo. Pois é, quando ela é professora, já viu, né? É daquelas que preparam o estudante para exatamente atingirem o padrão. E vamos combinar, o padrão é Fernanda Lordelo.
Fernanda Lordelo hoje ocupa a Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude na cidade do Salvador, missão dada pelo prefeito Bruno Reis. E eu vou falar um negócio, viu? Tem aí, assim, tem 2 pesos e 2 medidas a serem trazidas para a escolha da Fernanda Lordelo. Um currículo invejável, desses que, se americano vê, leva para trabalhar naquelas multinacionais, naquelas empresas tops, mas também tem o afeto de colegas de escola, de colegas de faculdade, que, enfim, passaram os perrengues para concluir o curso de Direito, mas que também forjaram o Bruno, a Ana Paula, a Fernanda Lordelo, né? Eu acho que até a Nanda Gavi também, salvo engano, é desse tempo, né? Pois é, enfim, essa turma toda formava ali a turma dos estudantes dedicados que estavam se preparando para grandes passos. E é lá que conhece o Bruno Reis, a Fernanda Lordelo, e a Fernanda Lordelo conhece o Bruno Reis. Evidentemente que quando pessoas competentes se identificam, lá na frente se procuram para servir aos seus. Eu estou falando dela, da Fernanda Lordelo, que é claro... Ei, peraí, vamos fazer o seguinte, saudação em 10 segundos e a gente volta já já. Nandinha, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Cris, muito obrigada, muito feliz de estar aqui pela primeira vez com o Papo com Cris. Cris já fez um grande resumo meu aí, mas vai ser um bate-papo muito gostoso, vocês vão conhecer um pouquinho mais de mim e ele corta pela metade aí essas coisas, porque quando é amigo, o amigo enaltece muito mais o outro e por isso que ele é um querido e é por isso que eu estou aqui hoje. Olha, diretor, vamos fazer o seguinte, solta o vídeo de abertura e a gente volta em 50 segundos. Em Brasília, no Seminário Nacional da UAB. Então é um momento efetivamente para que a gente possa interagir com eles. Estou aqui hoje no Mega Aulão do Enem, no programa Ingressar da Prefeitura de Salvador. Bom dia, iniciamos hoje com a Caravana da Mulher aqui no Resgate. Bom dia, hoje iniciando o sábado com o Festival das Juventudes. Hoje à tarde aqui em Manhudete com as nossas crianças. Aí eu gostei. Pois é, rapaz, a nossa convidada é ela, Fernanda Lordelo, que enfim, com seu jeito todo especial, você vai ver, vale a pena bater um papo. Nanda, deixa eu te falar uma coisa. Ó, a Nanda é pros íntimos, tá? Esposo dela e o amigo querido. Deixa eu te falar uma coisa, minha linda. A gente tem aqui no programa Papo com Cris 2 desafios, um na abertura do programa, um no encerramento. Eu até aliviei para você, se você quiser. Posso dar uma aliviada no primeiro, mas no último você tá ferrada comigo. Linda, o desafio é Fernanda Lordelo, em 2 minutos, quem é você? Mulher negra, mãe, esposa, advogada, militante de causa social... E uma sonhadora e idealizadora, porque a gente sonha, mas a gente também executa. Fala mais, fala aí da sua formação, fala um pouquinho. Bom, como você já sinalizou, eu sou advogada, de formação básica e média técnica em química, com especialização em mestrado. E uma professora de coração, uma professora que precisou se afastar dessa sala de aula para hoje assumir esse grande desafio com o nosso prefeito e a nossa vice-prefeita, como você bem colocou, mas uma pessoa que acha que educação é libertação. Então, o Leo e tantos outros queridos alunos que passaram por mim sabem que a minha dedicação era fazer deles os melhores. E é por isso que eu era tão rigorosa e eu sempre busco ver e desenvolver as pessoas. Eu acho que isso é que faz a diferença para a gente, principalmente para o nosso povo preto. Por quê? Estuda resistência. Se a gente estuda, a gente se liberta e ninguém nos controla. Então, a gente tem que ter esse poder de decidir, poder de saber fazer as coisas da melhor forma. Perfeito. Educação, portanto, é a nossa ferramenta, a nossa arma de resistência. No passado, a gente
A gente dançava, que na verdade era a forma de manter a luta devidamente afiada. Hoje o melhor instrumento é a educação, né? Isso, e se a gente for para a nossa parte histórica, a gente identifica que eles nos separaram para que nós nos fortalecêssemos, não nos fortalecêssemos, né? Nós vimos separados, nossos ancestrais, por óbvio, em navios negreiros, grupos rivais de negros, né? De terras e de reinados distintos, para que a gente nunca se unisse. Línguas diversas, pessoas diversas, onde não se uniriam para lutar. Então, hoje a gente precisa compreender que a nossa forma de escravização foi muito cruel e a gente precisa quebrar essas amarras e construir futuro. E a educação é o caminho. Nós precisamos efetivamente compreender que o futuro para crianças, adolescentes e jovens do nosso país, ele só vai funcionar perpassando pelo elemento de educação e formação. Perfeito. Quando a gente olha para enfim, históricos como Japão, Coreia, que inclusive foram trucidados na Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, você vê um povo que se soergueu muito rapidamente, se transformando inclusive em grandes potências mundiais, potências econômicas. E a base sempre a educação e a cultura, né? Exatamente. Não há outro caminho, Cris. E é importante porque isso todo mundo termina sabendo, mas a forma de trabalhar com isso, de levar isso para as pessoas é diverso. O nosso povo, e quando a gente fala o nosso povo, é porque se olharmos os maiores índices de violência, se olharmos o maior número de jovens que morrem, de abuso sexual, infanto-juvenil e todos os elementos estão entre o nosso povo preto. Então, nós vivemos uma violência muito grande, continuamos vivendo essa grande violência. Só que a forma de efetivamente redirecionarmos essa rota, ela perpassa efetivamente por uma educação, por uma orientação e por um verdadeiro acolhimento. Então, isso, quando a gente desce para a comunidade, é a primeira coisa que a gente precisa. A gente precisa, sim, ajudar com a fome, a gente precisa, sim, dar aquele atendimento mais emergencial, mas a gente precisa construir socialmente algo efetivo, para que a gente tenha futuro. Tá? Um futuro digno, onde a gente possa trabalhar com a diversidade. Esses dias eu pude participar aí da ação ladeada pela professora Ivete, um trabalho aí do prefeito que conseguiu trazer para a cidade de Salvador um festival tão importante como o Liberato, que trabalhou muito com artistas negros e que de alguma forma traz que eles tenham um olhar para o povo e que tragam também recursos, investimentos, educação, tragam possibilidades. Porque o nosso jovem, a gente costuma dizer, o nosso jovem é nem. Nosso jovem nem trabalha, nem estuda. Na verdade, a gente está sendo um pouco cruel até falando isso, embora seja uma realidade. Porque se não conseguimos efetivamente construir oportunidades, a gente termina dificultando o acesso dele a isso que nós estamos querendo aqui, que é um povo fortalecido, é um povo que conheça a sua identidade, que conheça a sua cultura e que consiga efetivamente transformar realidades. Então, desde quando eu cheguei, e isso eu vejo muito na gestão do nosso prefeito, que é um trabalho junto à SENDEC, eu trabalho muito articulada com ela, junto com a SEMU, onde a gente vem desenvolvendo treinar para empregar, onde a gente desenvolve protagoniza jovem, onde a gente fortaleceu o ingressar, que como você colocou no vídeo, no final de semana passado, no retrasado, nós tivemos aí mais de 5.000 jovens no centro de convenções, num aulão gratuito, dentro de um programa que a gente gratuitamente paga para quem quer entrar na universidade. Então, o que a gente precisa é fomentar ainda mais e fazer com que esses jovens busquem, porque precisamos esperançar. É necessário esperançar para que a gente consiga efetivamente construir caminhos sólidos nesse percurso tão dolorido que é o nosso percurso e trajetória. Olha, vocês notaram e vão notar ao longo do programa, eu até comecei aqui com algum gracejo, fruto, na verdade, da energia da Fernanda, que hoje está um pouquinho mais para baixo, porque meu querido Ângelo Mesquita, querido amigo, que está sempre atento e focado às nossas agendas, chega atrasado, mas chega. A Fernanda Lordelo hoje amanhece
Nós estamos aqui iniciando a nossa pauta com a juventude, com o esperançar da nossa juventude, nosso maior patrimônio. E a Fernanda amanhece hoje com um duplo luto. Primeiro, luto por um amigo de faculdade, um dos nossos muitos professores querido, professor Cristiano Chaves, de quem eu tive a satisfação de participar algumas vezes de palestras na Estácio. E a Fernanda também amanhece de luto pela morte, nesses últimos dias, em especial ontem, de mais 2 jovens, um de 11 anos, fruto de uma execução, e ontem de uma jovem de 14 anos executada com 11 tiros. Ou seja, você tem, Nanda, a educação que efetivamente consegue apontar caminhos para a nossa juventude, mas nós temos todos os dias perdas dos nossos jovens. A citação aqui ao Cristiano Chaves é porque ele se somava com você na luta da formação, da capacitação, da preparação de jovens como mestre, como escritor, mas efetivamente como advogado, porque se apresentava para essa juventude como um referencial de que nós podemos perseguir sucesso, como ele obteve, como você segue obtendo em sua vida. Mas assim, o que me parece é que a gente segue necessitando reunir os melhores para apresentar como forma e como solução uma educação para que essa juventude não esteja tão susceptível à violência como está, e que ela possa olhar para frente e esperançar, que foi a palavra que você utilizou. Bom, o Cris, eu vou fazer uma referência, promotor de justiça, né? Um amigo, eu trabalhei com o Cris no Juspódio, tive a honra de ter a generosidade dele, e alguns amigos até me mandaram ontem, no prefácio, onde ele faz a fala inicial dele, agradecendo ao time do Juspódio, eu e entre essas pessoas, isso em 2004. Então, desde lá eu acompanho o Cris, ele foi meu orientador de especialização, né? Sempre disruptivo. Cris trazia um direito civil dentro de uma linguagem poética, né? Ele era de um coração gigante, um civilista que transformou direito civil no Brasil, nas suas discussões, na sua generosidade. Eu tenho muita saudade e carinho por Cris e, enfim, realmente foi um abalo saber disso já. Entre ontem e hoje foi muito duro, mas eu sei que ele deixou um legado, né? Que ele deixou um legado histórico e isso a gente vai levar e vai enaltecer sempre, porque as decisões dele são citadas em todos os tribunais desse país, né? Inclusive o Supremo e enfim. E quanto à morte dos jovens de 11 e 14 anos, é exatamente o que a gente sinaliza aqui, a nossa questão de violência. E o quanto é cruel ver crianças, porque uma morte de 11 anos é uma criança, e uma adolescente de 14 anos, que se perde de uma forma tão brutal. Os últimos dados do IBGE mostram algumas coisas que a gente precisa refletir. Primeiro, nós estamos numa cidade centenária, né? Salvador, se eu não me engano, ficou a maior capital do país em centenários, então as pessoas estão vivendo relativamente mais, mas os nossos jovens e crianças, elas vêm diminuindo. E 54% média da nossa cidade é de mulheres, tá? Então, meninas, nós estamos ocupando aí e é preciso que a gente também tenha esse olhar. E como você bem sinalizou no início da fala, Cris, a questão da pauta ontem da redação, que a gente pode até tratar mais tarde, que é uma coisa que eu venho dizendo, né? O trabalho doméstico é uma pauta não remunerada, desvalorizada. E já se passou da época onde a mulher era apenas a que cuidava, porque para manter a dignidade financeira no lar, a mulher precisa ir para a rua trabalhar.
mas os afazeres domésticos não deixaram de ser realizados por essa mulher. Então, ela se sobrecarrega com duplas, triplas jornadas para a manutenção dos seus, sem valorização alguma, e isso faz parte também de uma estrutura machista, patriarcal que nós temos e que a gente precisa rever, tá? A mulher, ela não foi educada, e se a gente olhar todas as datas de primeiro voto, do momento onde essa mulher começa a se movimentar, o nosso feminismo, ele começa pelo feminismo branco e não negro, porque as feministas, elas buscavam essa libertação, mas através de mulheres brancas que continuavam mantendo as mulheres pretas dentro das suas cozinhas e não formando junto com elas. Então, quando a gente dialoga aí o feminismo negro, e a Lélia traz muito isso, a Djamila traz muito isso, a Carla, né, traz muito isso. A gente tem que refletir e saber a real, né? A real. Não é para ficar ninguém contra ninguém, mas a gente precisa lidar com todas essas tratativas de forma muito honesta, de forma muito justa. Então, há sim essa movimentação. E por que se surge o feminismo negro e essa discussão para essa mulher? Porque a maior parte das mulheres que ficam com os afazeres domésticos e na tripla jornada são as nossas, Cristiano. São as nossas mulheres, tá? Que mais precisam do amparo, né, político-social. Bom, e temos aí também um outro dado que eu trago de violência que a gente precisa refletir, que também atende o nosso povo preto, que são os estupros. Né? Pelo Anuário Nacional de Segurança Pública de 2022, fazendo referência ao ano anterior, eles colocam que nós tivemos 74.930 estupros notificados no país, sendo que desses dados, a idade entre 0 e 13 anos, crianças e adolescentes. Desses dados, 61%, mais de 61, 61,3 ou 0,4, era de 0 a 13 anos desse número, em notificação. As nossas violações estão dentro de casa. A gente está com violação com as nossas crianças e adolescentes. O nosso povo é o que está mais morrendo. E a gente precisa pensar e falar sobre isso. Por quê? Porque a gente precisa entender que esses números não estão aí aleatoriamente. E a nossa construção político-social e o nosso trabalho diário precisa ser para fortalecer esses jovens. Abdias Nascimento parece que falava de genocídio da população negra, quando isso... Abdias já falava disso em 78. Né? A gente abre o livro do Abdias hoje e a gente diz, olha, ele escreveu isso sobre agora. Então, imagina que eu estou com 47 anos e nasci em 76. O Abdias já escrevia disso em 1978. E a gente continua pautando esses mesmos problemas. Então, assim, eu acredito que a gente avançou muito. Né? Na minha época que eu comecei a me descobrir muito mais uma menina preta, né, passando por algumas experiências na minha vida, né? Eu vim do Medalha Milagrosa, formação de colégio de freira à época, e eu queria fazer escola técnica. Então eu já me via dentro do Medalha, um pouco diferente, mas eu sempre, como você disse, CDF, primeira aluna, a gente termina ficando um pouco mais protegida, né, num colégio pequeno. E aí eu vou para a Escola Técnica Federal da Bahia. Eu fui formada em técnica em química pela última turma semestralizada de lá. Depois virou IFBA, né, e anualizou. Mas ali eu descobri muita coisa. Movimentos sociais, Pelourinho, cultura. Você já estudava no Rio Vermelho, né? Então é fácil, né? Mas o Rio Vermelho não era tão intenso como é hoje. Fora o 2 de fevereiro, que sempre foi aquela festa magnânime que a gente sempre vivenciava. O centro da cultura negra era o Pelourinho ali. E eu conheci até Edson Cordeiro, eu conheci dentro do Pelourinho. Então, e esse movimento a gente precisa resgatar. A gente precisa resgatar o nosso jovem pela arte, pela cultura, pelo hip hop, pela dança, pelo teatro, né? Os Boca de Brasas vêm trabalhando com juventude preta aí em Salvador de forma muito bacana, mas a gente tem que levar mais. A gente tem que chamar mais, tá? Porque é o único caminho. E a gente precisa se conhecer.
Porque tem muitos negros que não se acham negros, que não sabem o que é ser negros e não conseguem entender porque a sua dor às vezes é maior, porque não compreende a sua história. E eu tenho alguns professores de vida, minha avó, eu sou neta de uma sindicalista, né? Na época em que Brasília estava em construção, Dona Cleonice, a mãe de meu pai, era uma sindicalista de bancos na época. E por parte de mãe, uma mãe de santo, que veio de Cachoeira, que era a Dona Erundina. E meu pai sempre me falou, que meu pai tem parte também espanhol na família, ele fazia o seguinte, ele fazia: Fernanda, quando a gente não conhece o nosso passado, minha filha, a gente patina no presente e não consegue construir o que a gente quer de futuro. Então, o nosso jovem, ele precisa conhecer o seu passado. A gente precisa trabalhar a história como ela é. A gente estava na sua reunião do Conegro e você lembra quando a Ivete falou: eu fiz parte dos movimentos negros de Salvador. Ela contou a história. E o nome dela não é um dos nomes que está no movimento. Primeiro, porque ela é uma mulher. Segundo, por uma mulher negra. Embora ela nem precisasse disso. Porque por ser a primeira reitora negra do Brasil e trazer cotas para um estado, quando na verdade não tinha nenhuma legislação que a obrigasse a fazer, já diz muito sobre quem é a professora Ivete. Então não dá para o nosso jovem hoje não saber quem é a professora Ivete Sacramento, Cris. Uma mulher que é soteropolitana, secretária da reparação, que está ladeada conosco aos 71 anos de idade, trabalhando piamente nessa gestão, que trouxe para Salvador o Estatuto da Igualdade Racial e combate a intolerância religiosa. E a gente tem jovens que, se você perguntar a ele quem é Ivete, ele não vai saber quem é. É sobre isso. Eu queria lhe pedir desculpas, Nanda, porque dado o Matheus, que é um querido, um fofo, assessor de comunicação da querida Lordelo, ele dizia: Cris, tenha um certo cuidado por conta da sensibilidade de uma mulher que, embora extremamente sensível, costuma ser bastante técnica, inclusive na fala, dado as múltiplas, inclusive, funções e atribuições da própria pasta. Afinal de contas, é mulher, infância e juventude. E aí vão os idosos também, e aí vai o recorte racial. E vocês devem ter notado que nos primeiros 20 minutos ela conseguiu navegar de maneira muito fluida entre crianças e adolescentes, feminismo, pauta racial, enfim, além, é claro, daquilo que, é claro, a embebeda de emoção hoje, que é a passagem do querido jovem. Jovem porque, desculpa, o Cristiano Chaves tinha 51 anos de idade e eu, na quarta-feira, completo 50. Então, eu, até por conta da minha síndrome do Peter Pan, eu e o meu querido Ângelo Mesquita, nós nos achamos garotos. Enfim, então deixa eu tentar organizar um pouquinho só o baba, porque realmente você, dentro da secretaria e das suas atividades demais, você é multifacetada. Vamos fazer o seguinte, eu queria voltar um pouco e rapidamente ao tema da infância e juventude, exatamente para tratar de algo que a gente falava nos bastidores, que é sobre as nossas políticas de oportunidades para a juventude. Então, nós temos aí programas de primeiro emprego, nós temos a própria gestão municipal e o governo do estado tem programas de capacitação para jovens para o primeiro emprego, para o mercado de trabalho. Nós temos, eu já falei dos programas de estágio, com certeza, se não falei, é porque eu também estou emocionado hoje. E a minha pergunta é, querida amiga Fernanda Lordelo, secretária da Mulher, de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude. Nós chegamos no limite da oferta de vagas de programas de primeiro emprego, de menor aprendiz e de estágio para a nossa juventude, dentro do segmento do poder público, município, estado e União. E o que a gente pode fazer como poder público para ampliar o acolhimento dessa turma pelo segmento privado?
Bom, eu vou começar com a juventude, porque foi por onde você finalizou e depois para as outras, que eu também começo a organizar aqui, né? Bom, quando a gente começa com a juventude, a gente tem, através da SENDEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, algumas ações. Logo quando eu assumi, eu sentei com a Maria Eduarda, com a Mila, e a gente dialogando. Uma das coisas que o Euvaldo Jorge, a Djane, pontuamos para a SENDEC foi a questão do jovem ele não ser aproveitado por ausência de experiência no mercado de trabalho. E aí, Mila já estava numa construção com Duda de um programa sobre isso, e depois disso é lançado o Treinar para Empregar, que passa a efetivamente buscar as pessoas, não apenas os jovens, mas todas as pessoas que estão fora do mercado de trabalho, mas com foco muito maior no jovem, sim, que nunca teve experiência, colocando-a numa formação através da SENDEC, e depois o SINSENDEC, e depois esse jovem ele é aproveitado por algumas organizações que, já em parceria com a SIM, absorvem ele dentro dessa proposta de experiência, tá? Dentro da Secretaria da SPMJ, eu tenho o programa Protagoniza Jovem, tá? Que é um programa que a gente trabalha com orientação e também com formação e capacitação desses jovens, num contrato que nós temos com o SENAC, e ano que vem nós vamos ampliar SENAC e SENAI. Tá? Então, vamos ter ainda a Subúrbio 360 para esses jovens e o SENAC. Qual é o desafio que eu tenho hoje? Acredite, Cris, vagas não cobertas. São lançamentos de cursos, 300, 400 vagas gratuitas, com transporte, e muitas vezes os nossos jovens, mesmo passando por todas as nossas lideranças, nós temos um alto índice de não adesão ou de absenteísmo. Tá? Ele começa e não conclui, não são cursos tão extensos. Então, a gente está estudando também os fatores que estão levando a isso, mas a oferta, ela existe. Só para você ter ideia, um outro programa, que é o Ingressar, que eu falei recentemente, ele é um programa que disponibilizou de bolsas para cursinhos preparatórios 1.000 vagas. Nós tivemos a inscrição de mais de 1.700 jovens interessados, mas na hora de finalização com entrega de documentação, nós tivemos apenas 890 jovens. Então, veja que nós nem suprimos a capacidade da política pública efetiva, que é a gratuidade. Tá? Então, é importante que os nossos jovens agarrem essas oportunidades e verifiquem na nossa página. A gente tem aí o @spmj.salvador, que é onde a gente divulga todas as nossas ofertas, e muitas vezes a gente não tem isso. Agora, e foi falado e sinalizado tanto no evento da NAUFest com JA, através da Mila Paz, como no evento do Ingressar, onde nós reunimos todos aqueles jovens no Centro de Convenções no sábado, dia 28, um programa chamado Geração Salvador. Vão ser 6.000 vagas em cursos de forma gratuita para jovens da nossa cidade. Cursos que terão perfis online e perfis presenciais, tá? E de forma mista. Então, esse deve estar sendo lançado em breve pela Mila, pela Maria Eduarda. A gente tem dialogado sobre isso, mas são 6.000, né, que o prefeito deve sinalizar exatamente quando isso vai iniciar. Então, nós estamos dialogando a todo tempo, porque o que a gente mais quer é que esse jovem entenda que há caminhos. Tá? O Escritório de Cooperação Internacional também, numa parceria comigo, com a vice-prefeita, né, porque faz parte do gabinete dela, com a SENDEC e tantos órgãos, trazendo recursos, inclusive de fora, para atuar na pauta de mulheres jovens, tá? Então, deve sair aí, em breve, o TEC delas, tá? Porque a gente está na construção colaborativa desse projeto para também crescer e trazer mulheres para esse espaço. Dentro da secretaria, nós tivemos vagas de primeira habilitação que envolveram mulheres jovens vítimas de violência, também cursos de Marias da Construção, SPMJ Gourmet, porque a gente sabe que ninguém sai de violência se não tiver formação e condição de trabalho. Tá? Até aquela filha que muitas vezes sofre violência paterna e quer sair, está com 17, 18 anos, querendo trabalhar, estudar, ela precisa ter uma forma, um caminho, mas ela não vai achar esse caminho se ela não buscar o estudo para ela se
aperfeiçoar e poder efetivamente ingressar nesse mercado de trabalho. Então, a necessidade é urgente, existem muitos programas, tá? Tudo que o governo federal abre relacionado a subsídios para fortalecer as ações no município, eu estou atenta, seja para conselho tutelar, que aí já trabalha mais com infância e juventude, com adolescência, seja para a pauta da mulher, nossa equipe está atenta para tentar equipar melhor os ambientes, para trabalhar melhor com essa política, porque os nossos jovens merecem essa condição. E nós estamos cobrando isso. Pra você ter ideia, o nosso Conjuve em Salvador, ele tem apenas 3 anos, é um conselho extremamente novo, né? E eu venho dialogado com eles a necessidade de se organizar de forma mais adequada para que a gente consiga escutar. Nós temos o participatório da juventude dentro das prefeituras de bairro da cidade. Então, o Conjuve, eu tenho provocado eles para eles mobilizarem, para que a gente possa escutar os jovens por território. Porque também, Cris, e você sabe disso, é importante saber o que aquele jovem na ponta está querendo, o que ele precisa, né? Então, dentro dessa característica, o que você, que mora lá no Nordeste de Amaralina hoje, qual é a sua maior necessidade em termos de política? É diverso do que quem está no subúrbio. Então, a gente precisa também ouvir esses jovens. E é possível, eles precisam se mobilizar politicamente. E quando se fala de mobilização política, as pessoas só pensam na política partidária. Mas nós precisamos entender que a política é política pública. E se nós não estivermos sendo escutados nos espaços, nós não vamos conseguir o que a gente quer. Bom, isso é do jovem. Para a criança e juventude, a gente lançou um decreto em maio desse ano, e a gente já vinha trabalhando, que é o Maio Laranja, que é o combate ao abuso sexual e exploração infanto-juvenil. A gente tem esse decreto, a gente tem ações, tem a escuta especializada hoje em Salvador, que são 3 salas, numa parceria com a Fundação Cidade Mãe, com a SMED, onde técnicos fazem escuta dos casos de violação sexual de crianças em espaços pré-estabelecidos. Esse núcleo é coordenado lá na secretaria, tá? Então, a gente busca parcerias internacionais. Então, a gente tem a Unicef, a gente tem a Plan. A Unicef, inclusive, faz um trabalho forte dentro da cidade, do bairro de Valéria, que é uma cidade, eu costumo dizer que é o Salvador Cidade Unicef, Valéria, onde a gente está desconstruindo aquela ideia de que Valéria é apenas um bairro violento. Ele já foi. Hoje, Valéria tem uma atuação conjunta de várias secretarias e da Unicef no território, fazendo várias ações com saúde, educação, formação, capacitação de jovens. Tivemos uma reunião que foi divina. Estive em Brasília, eu e a Dijane, na semana passada, onde ela passou a parte com o Salvador Cidade Unicef, e eu fui para o programa da Unidade Amiga da Primeira Infância, já uma outra coisa, mas onde o território de Valéria, ele foi escolhido por várias razões e dados que nós tínhamos, e que nós vamos agora colocar em outros territórios também, essa parceria com a Unicef, com a Plan, como hoje de manhã o prefeito ali numa parceria com a OEI, com migrantes, com relações internacionais de forma diversa, sempre fortalecendo o trabalho com nossos jovens, seja com crianças, seja com adolescentes. Minha linda, vamos fazer o seguinte, tem uma pauta que evidentemente, aliás, enfim, todas as suas pautas são muito caras, mas vira e mexe, é claro, o tema mulher, para você é bandeira. E é bandeira não profissional, é bandeira de vida. Sua militância na questão feminina é algo que salta aos olhos. Eu vou pedir à produção para colocar um vídeo. O vídeo tem 1 minuto e 50 aproximadamente, mas é exatamente sobre a Casa da Mulher Brasileira, e a partir daí a gente troca uma figurinha. Bora lá, diretor. Dizer que esse projeto ele só foi possível diante de um trabalho integrado de várias mãos, de várias pessoas. Solta o tom porque é um equipamento do município de Salvador, mas que envolve todos os poderes que atuam no estado da Bahia. Então nós temos articulado Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público e todos os órgãos que trabalham na rede de enfrentamento e prevenção ao feminicídio. Então, quando assumi, o prefeito nos colocou esse desafio de que nós tínhamos aí, antes de 2024, e Matheus e Nanda sabem disso,
para que a gente conseguisse a implantação desse projeto, que era um marco no plano de governo do prefeito. Então, essa é a nossa Casa da Mulher Brasileira, que inicia as obras, prefeito. Cristiano Santos é amigo de uma vida. Em nome dele eu quero cumprimentar todas as lideranças. Cristiano Santos, nós militávamos juntos no movimento estudantil, ainda na época de estudante. Movimento secundarista. Então, já está cheio de cabelo branco também, sobrancelha, como eu. Aí eu gostei. Palmas para ele. Ai, ai, pois é claro, óbvio, não perderia a oportunidade nesta data de trazer, nesse dia que foi o dia da assinatura da ordem de serviço da Casa da Mulher Brasileira, que já está prontinha para ser inaugurada, aqui do ladinho do Costa Azul, ali no Chepe, ao lado da Hospital Sara, em frente ao Shopping Salvador. E aí foi a assinatura da ordem de serviço, o prefeito, é claro, piadista que me chamou de velho. Enfim, minha querida Lodelo, fala um pouco sobre a Casa da Mulher Brasileira. Vamos aqui. Primeiro, antes de falar sobre a Casa da Mulher Brasileira, o governo federal acabou de sancionar aí a lei, se eu não me engano, 14.717, que versa sobre a pensão especial para crianças que são órfãos frutos de situações de feminicídio. Ou seja, a criança que tem lá a sua mãe e o seu pai, de repente o pai vai lá e tira a vida da mãe, da namorada, enfim, da esposa da namorada, da mãe do garoto. O garoto agora fica duplamente órfão, perde a mãe porque morreu e perde o pai porque vai para cadeia. E a criança fica lá sem suporte. Esta rede, que agora, através dessa lei, acolhe inclusive a criança, mas é uma rede de proteção pensada para aquilo que é histórico, que é a exposição de mulheres a situações de violência produzidas pelos seus companheiros ou ex-companheiros. Então, primeiro fala um pouco sobre essa lei, fala um pouco sobre essa questão da rede de acolhimento e proteção e, por fim, insere a Casa da Mulher Brasileira nesse contexto. Nós tivemos duas leis bastante simbólicas aí nesses últimos dias. Uma também versa sobre a questão da guarda compartilhada, que havia essa obrigatoriedade para as crianças vítimas de violência e quando não havia uma validação muitas vezes pela mulher, mas a lei não protegia a respeito disso. Então, hoje, não há mais essa exigência da guarda compartilhada nos casos de violência doméstica e familiar, o que é um avanço. Inclusive, eu tinha feito uma palestra na Múltipla, há uns 2 anos atrás, trazendo essa discussão e dizendo da importância daquela PL avançar, porque o homem muitas vezes usava essa criança para ter contato ainda, mesmo sendo agressor, mesmo ela podendo estar sob medida protetiva, tendo que achar caminhos para que essa criança tivesse acesso ao pai, sempre se aproveitava dessa situação. Então, foi muito bom isso acontecer. E quanto aos órfãos do feminicídio, é uma tratativa que vai ser cuidada pela sempre, né, porque vem pela assistência social, mas é muito importante e necessária, porque como você bem colocou, é uma questão de sustento, né? Essa criança ela já sai extremamente vulnerabilizada emocionalmente e com certeza numa vulnerabilidade econômica na maioria das vezes. E precisa de um suporte, de um terceiro, que às vezes é uma tia, é um avô, é alguém que vai cuidar e que já tem as suas próprias despesas e os seus próprios movimentos, né? Então essa criança ela não ficar desamparada. Alguém teve que acolher e essa lei ela traz esse alento de forma positiva, mas vamos ver, né? Porque ela é recente, como isso vai
transcorrer, até porque precisa ser feito um levantamento de dados dessas famílias, e dados é uma coisa que eu vi questionando muito, inclusive dentro dos órgãos, né? A gente precisa melhorar nossas informações e dados relacionados, inclusive à violência doméstica familiar. Hoje a gente tem o Observatório da Mulher dentro da Secretaria, que passa dados da situação de violência, mas a gente absorve esses dados através da Polícia Civil. Então, essa rede, ela realmente precisa se organizar em relação a dados de uma forma mais efetiva, para que a gente, inclusive, consiga visualizar políticas mais direcionadas para casos como esse. Mas isso é um avanço, sim, e muito importante que isso tenha acontecido para o nosso país, né? Vendo aí que o nosso município, com certeza, vai conseguir tratar, mas eu fico preocupada com cidades menores, como é que isso vai ser operacionalizado. Mas, com certeza, estamos aqui para isso, né? Perfeito. Para realizar e para pontuar elementos necessários. Bom, a Casa da Mulher Brasileira foi um desafio do prefeito Bruno Reis. A gestora anterior, a secretária Rogéria, ela, na época, foi a Brasília e, num diálogo com o então prefeito Assemineto, eles assinaram um termo se comprometendo a instaurar em Salvador essa casa, né, porque ela já havia essa oferta e já tinha passado pelo Estado, que não conseguiu operacionalizar desde 2016, e a Rogéria consegue, nesse diálogo com o governo federal e com o interesse do prefeito, trazer essa discussão e essa possibilidade de construção para a cidade. Quando eu chego em 2021, a gente tem que reconstruir esse planejamento, né, junto ao governo federal. Estávamos com uma cláusula suspensiva a vencer no mesmo ano e foi o nosso desafio. Envolver 7 secretarias municipais, né, nessa construção, para que a gente conseguisse fazer a implantação. Fora isso, durante nesse tempo ainda tivemos o risco de perder aquele terreno, porque o então ministro Guedes, pela área ser extremamente valorizada na cidade, ele queria vender e nos dar um outro espaço. Nisso aí eu tive muito apoio da ex-ministra Damares e da Cristiane Brito, que foram pessoalmente fazer essa solicitação a pedido meu, a pedido do prefeito Bruno Reis, para que a gente mantivesse aquele território. Na época, o Abreu, do MPU, e eu vou lhe dizendo os nomes porque foi muito exaustiva essa luta, ele conseguiu pelo MPU esse termo de cessão que a gente conseguiu operacionalizar. Foi um terreno no valor de 55 milhões, né? Quase isso, né? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Né? E ali tem muitos metros quadrados, mais de 10 mil metros quadrados e 3 mil metros de área construída. Então, a partir de então, esse trabalho ficou por conta da SPMJ, dentro de um trabalho em equipe. Então, minha equipe, desde quando iniciou o primeiro pedaço ali, junto com a Sucop, que é o executor da obra, e o Orlando, de forma muito direta e transversal, a gente acompanhou cada pedacinho de construção e todas as intempéries e todos os desafios nas tratativas burocráticas da própria licitação. Então, essa situação ela já se estabilizou, né? A casa está construída, nós estamos deixando aí por receber agora, por último, já nos ajustes finais, a licitação dos mobiliários. É uma casa que vai ter a gestão, né, administrativa da Prefeitura de Salvador, com a gestão compartilhada de serviços com o Estado, o MP, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Polícia Civil, tá? Lá dentro tem até carceragem, né? Tem carceragem. Você viu que teve um vídeo onde o nosso prefeito, inclusive, foi pessoalmente conhecer a carceragem. O prefeito Bruno Reis, graças a Deus, nunca longe de ser alguém que não seja um gentleman com as mulheres. Mas ele foi lá dentro para dizer para a turma cá, que às vezes é um pouco grosseira, o que produz violência contra mulheres, que o lugar é apertado, viu? E fica mais apertado ainda quando tem toda uma estrutura do poder público, Ministério Público, Defensoria Pública, todo mundo ali fora arrumando um jeito de lhe manter ali dentro. É um trabalho mesmo em rede, né?
E não funcionaria de outra forma. Para a gente proteger a mulher, a gente precisa trabalhar em uma rede por propósito. Então, a gente sai dessa discussão político-partidária e tenta construir efetivamente um caminho de acolhimento, porque a mulher em situação vítima de violência, ela é vulnerabilizada psicossocial. Então, ela precisa do nosso amparo e acolhimento. Nós vamos ter nossa equipe lá, tá? Com pessoas especializadas para receber. A casa vai funcionar durante 24 horas, ou seja, de domingo a domingo, tá? Para reforçar o que nós já temos em termos de política da mulher. Porque é importante destacar que em Salvador nós já temos 3 centros de referência em atenção à mulher, que é diverso da política, né? Que é o Loreto Valadares nos Barris, é o CRAN, que é o Arlete Magalhães lá, né, na Fazenda Grande, Cajazeiras, e o Cancide, que fica na Ribeira, que é o nosso 24 horas, onde nós temos até o acolhimento provisório dessas mulheres e de filhos até 12 anos, tá? Por até 15 dias, né? Quando há necessidade judicial. No Cancide a gente também tem casos onde pode servir em tráfico de pessoas, se for mulher, e também trabalho análogo à escravidão, que já recebemos mulheres nessa condição, de uma parceria aí com o Ministério Público do Trabalho. Ô, Nanda, me diz uma coisa. Vamos tentar trazer, assim, um dos esdrúxulos casos concretos que a gente vai tendo aí, você deve ter alguns na cabeça, para tentar narrar a situação, ou seja, uma mulher, ela é agredida por seu companheiro, sei lá, traficante, policial arbitrário, ou simplesmente mais um desses bebuns, e ela precisa do acolhimento, precisa da proteção, tem 2 filhos menores, crianças, tem um cachorro e um papagaio. Explica como é que acontece. Bom, quando a gente tem mulheres que são vítimas de violência e elas têm risco de morte, o fluxo de processo é totalmente distinto. Então, essa mulher fica conosco por até 48 horas sob uma supervisão ostensiva e apoio da nossa Guarda Civil, através do projeto Guarda Maria. E com 48 horas, nós centralizamos essa mulher para uma das casas-abrigos do município, do estado, porque tem 3. O estado possui 3 casas-abrigo em municípios distintos. E essa mulher com seus filhos são encaminhadas para esses espaços. Quando essa mulher não está em risco de morte, ela fica conosco e nós começamos a examinar para essa mulher todos os benefícios sociais possíveis. Inserção em cursos de capacitação, verificar se ela já está habilitada ou tem condições do auxílio aluguel, verificar se ela tem condições ou necessidade de estar cadastrada no Bolsa Família. Tá? Então, todos esses benefícios eles são avaliados, porque a nossa equipe técnica entra em contato com a Sempre, que tem a central de vagas, e a gente dialoga sobre essas necessidades. O Centro de Referência e Atenção à Mulher, como o nome já diz, é em atenção a essa mulher. Então, ela passa a ter todo um acompanhamento psicossocial e toda essa necessidade, ela passa a ser absorvida pelo município, para que a gente possa direcionar essa mulher para um caso de saúde. Recebemos muitos casos de mulher com CAPS, a necessidade de psiquiatras, de medicação. Então, nós temos hoje 2 unidades de referência, onde nós temos há 24 horas por buscar, inclusive, medicamentos, porque quando levamos ela numa situação para uma UPA e ela precisa de um medicamento, que nós não podemos ter, porque nós não somos farmácia, então nós temos que acionar toda a rede de Estado. Então, há um fluxo com saúde, há um fluxo com a Sempre, há fluxo com a delegacia, há fluxo com o Ministério Público. Então, nós temos aí essa interlocução direta com todos esses órgãos através das nossas parceiras, para que a gente consiga dar a essa mulher a sua maior dignidade. Qual é o grande desafio? Hoje, o nosso modelo estadual, do Brasil inteiro, tá? Isso não é uma crítica ao estado da Bahia propriamente dito, mas a nossa política hoje de casa-abrigo é você retirar essa mulher para um espaço onde ela vai ficar sem acesso ao telefone, sem acesso a pessoas, escondida. E o que essas mulheres muitas vezes não suportam é o que elas dizem. Nós estamos presas e eles estão soltos. Que são as mulheres em risco de morte. E é duro, porque é verdade. A gente tira toda essa vida dessa mulher. A gente atendeu um caso que me gerou aí uma grande madrugada com a liderança, inclusive, que você conhece, que é a Bárbara Trindade.
Nós encaminhamos essa mulher, ela trabalhava. A própria Lei Maria da Penha diz que se a mulher trabalha, ela tem direito a alguns afastamentos e tal. Então, entramos em contato com a empresa, oficializamos, fizemos toda a tramitação. Mas chegou um ponto que ela já não aguentava mais e ela precisava voltar à rotina de vida dela. Só que como o ciclo da violência ela é bem complexo e não nos cabe julgar mulher nenhuma que sai do ciclo da violência e retorna para ele, porque é complexo. Envolve muito do psique, envolve muito da questão psicológica dessa mulher que sofre essa violência. Ela retornou. Recentemente, eu fui informada que ela tinha recebido na cabeça uma barra de ferro. Então, é muito delicado. O nosso trabalho ele é muito complicado. As mulheres têm que aprender a denunciar, elas precisam se libertar desses agressores. Acreditar que ele é possível, sim. Ele pode matar, sim. Porque pode. Ah, mas ele foi o pai dos meus filhos, ele não vai cometer isso. Pode, ele vai. Acredite nisso, se liberte disso. Siga cada um seu caminho. Assim como vocês se uniram por amor, se afastem pelo amor aos seus, seja filho, seja mãe, seja pai. Não insistam em um relacionamento violento. Ninguém é de ninguém como objeto. Então, se nós nascemos individualmente, nem os gêmeos eles se pertencem. Os filhos não são os nossos filhos, né? É filho da vida, é o que se diz. A gente pare e o filho não nos pertence. Então a gente tem que parar com essa objetificação do outro, que faz com que as pessoas se sintam no direito de tirar do outro aquilo que não lhe deu. Porque quando você tira a vida de alguém, não foi você nem que deu a vida a essa pessoa, porque só a Deus a dado esse dom, né? Isso é muito cruel. E infelizmente é algo que a gente vive muito. As mulheres, elas não acreditam. Pra você ter ideia, Cris, o que é mais aterrador, quando eu cheguei logo na gestão, ainda em 2021, um dado me chamou muito a atenção do anuário, que era o seguinte: em 2 estados do Brasil, Brasília e São Paulo, na época não tinha dado de Salvador, 70% das vítimas de feminicídio nunca haviam denunciado o agressor. Ou seja, ele nunca tinha passado por uma delegacia. Não havia um boletim, não havia nada, não havia um BO, não havia nada desse homem. Ele era um homem normal. Sim. Mas matou a esposa. E ela sofreu calada até morrer. Eu queria exatamente lhe perguntar isso, e aí você pode seguir na mesma linha. Se começou a matar a mulher a partir da denominação de feminicídio, aumentou o número de mulheres mortas ou se passou a publicizar com o advento das redes sociais, os mecanismos mais fluidos de comunicação, ou da intolerância dos que fazem a militância e a luta pela proteção da mulher? Cris, a vida da mulher sempre foi desvalorizada. A morte da mulher sempre foi uma realidade. Ela passa a ganhar contornos mais efetivos através da luta de Maria da Penha, onde vergonhosamente o nosso Estado, e nosso Estado quando eu falo Brasil, né? Nosso Estado, unidade federal, ele só toma uma atitude quando ele é penalizado pelo internacional, tá? Onde diz, vocês não cuidaram, direitos humanos, onde é que está o acompanhamento disso aí? Então, ela foi uma vítima, ela levanta esta bandeira, a Lei Maria da Penha, ano que vem, faz 18 anos, tá? E isso já aconteceu e sempre aconteceu. Com a Lei Maria da Penha, a gente passa a ter clarezas sobre o que é essa violência. E eu ainda vejo homens me perguntando, e a Lei Mário da Penha? A sua Lei Mário da Penha, homens que ainda fazem essa bobagem de pergunta, não façam, é delicado e denota que você não tem conhecimento efetivo dessa dor. É a própria lei penal, porque ninguém tem direito de agredir ou violar o outro. Só que a situação das mulheres vítimas é tão dolorido, é tão intenso, é tão latente. E se você abrir a televisão, é o que acontece toda hora, que foi necessário se criar uma lei especial. Eu adoraria não ter a Lei Maria da Penha, tá? É só para dizer. Eu adoraria não precisar que existisse a Lei Maria da Penha. Mas, infelizmente, a gente precisa dessa lei. Para falar com os homens, para dizer a esses homens que eles não são donos da vida dessas mulheres. E que existem 1000 relacionamentos no mundo, 1000 pessoas. O NEF, que é o Núcleo de Enfrentamento e Prevenção ao Feminicídio, que nós temos lá na Secretaria,
Nós trabalhamos exatamente isso. São homens que estão sob medidas protetivas que são encaminhados pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, onde a gente começa a falar sobre direitos humanos, o papel do homem e da mulher, questões históricas, e muitos caem a ficha no decorrer do processo, porque são praticamente aí, são 12 encontros, onde se discute de um todo, onde tem psicólogo, onde tem guarda, onde tem delegados, onde tem pessoas que, inclusive, eles pedem para ir lá falar com eles. Então, a gente não pode naturalizar a morte. Deixa eu te fazer uma pergunta, a doutora, advogada e professora Fernanda Lordelo. Eu estava dando uma olhadinha no nosso arcabouço jurídico e a gente nota que foram precisos, mesmo com o histórico de mortes, o histórico de violência familiar, notadamente contra a mulher, nós tínhamos inversamente séculos de legislação que negava a morte da mulher e, portanto, o crime contra a honra só foi extirpado do nosso arcabouço jurídico muito recentemente. Recentemente. Eu acho que esse ano, salvo todos os enganos. Exato. E por outro lado, o crime de adultério, ele vai também ser tirado do nosso arcabouço jurídico também muito recentemente. Isso. As decisões jurisprudenciais já haviam nesse sentido, mas é para você perceber o quanto a gente se arrasta quando a gente trabalha com a questão dos direitos da mulher. O próprio fato da guarda compartilhada, você ter que manter essa criança numa guarda compartilhada com um agressor, e ter uma lei nesse sentido já é um absurdo por si só. Era uma das minhas bandeiras dentro do direito civil, porque eu sempre fui professora da área de civil, daí minha grande aproximação ao CRIS de alguma forma. E aí a gente vai ver o quanto é cruel a nossa sociedade, mas a gente avança. Então, se você me pergunta se esses números estão crescendo, estão. Mas eu levo a várias coisas. Primeiro, nós continuamos com uma sociedade extremamente machista, estrutural e doente, sim, mas existem mais meios de notificação. Para você ter ideia, no NEF, eu tenho homens de 19 a 78 anos. Uau. Um desses homens tinha um casamento de 40 anos quando essa mulher denuncia. E ele vem com medida protetiva porque ela descobriu, depois de viver todo esse tempo, que ele estava violando ela em violência e ela não queria mais isso. Então, o fato da gente também falar mais sobre isso, o fato da gente trazer mais essa pauta faz com que essas mulheres também, elas queiram falar sobre isso e buscar ajuda. Só nesse final de semana eu fui procurada por 2 amigas porque as filhas adultas e adolescentes de uma determinada mãe estão sob a violência que a mãe vive e querem saber como podem ajudar a mãe. E eu já fiz essa ponte lá com o centro de referência, porque esse é o nosso papel. Nanda, me perdoe, eu só preciso chamar a atenção para um aspecto. Existe, evidentemente, o aprisionamento emocional, afetivo, onde a pessoa se sente totalmente dependente, inclusive do seu agressor, se eu não me engano, a síndrome de Estocolmo, o cara consegue criar um mecanismo no qual ele machuca, agride, humilha a mulher, e a cada dia ela se sente mais vinculado a ele, e eu entendo isso. E essas síndromes, elas vão se mostrar, diferentemente utilizados em 2 espaços. Um deles, a gente é um pouco mais exigente, que é daquela mulher independente, advogada, com patrimônio, com família estabelecida, que segue se submetendo ao aprisionamento de uma relação que a agride, né? Se eu não me engano, nós tivemos uma modelo que estava lá nos Estados Unidos e que voltou depois de ser machucada muitas vezes. Eu não lembro exatamente o nome dela, mas era muito bonita, por sinal. Por outro lado, aí é que chama a nossa atenção, é aquela mulher das favelas brasileiras, do beco e do gueto. Aquela que é submetida a um contexto de total dependência, porque tem apenas um barraquinho que foi construído, normalmente por ela e o companheiro, mas o companheiro a agride, é proibido chamar a polícia, porque embora diga que o traficante é um pouco um xerife dessas relações, mas o fato é que ela continua apanhando, ele vai lá e encontra uma justificativa igualmente machista, e evidentemente que até o próprio traficante deixa a mulher levar uns tapas, a bebida acaba sempre sendo uma justificativa, enfim.
As regras do jogo impostas à mulher negra que mora dentro da favela, elas são completamente diferentes a isso que nós tratamos aqui de uma maneira quase que didática, né? Falando de leis e de equipamentos e de estrutura de acolhimento, mas nada disso chega lá no Calabetão, nada disso chega lá no Grotão da cidade. Vamos lá. Isso aí é o que você fala de recorte interseccional. Violência, ela não tem classe social, mas ela impacta mais as nossas mulheres mais vulnerabilizadas socialmente, isso é fato. Todas elas com uma dependência econômica ou de estrutura. E é importante a gente trazer um dado que você traz. As maiores mulheres acolhidas minhas são mulheres vítimas de comunidades. Tá? Acho que a gente atua pelo município. Por quê? As que têm alguma classe social, elas têm vergonha. E elas não nos procuram na sua efetividade. Algumas hoje passam a procurar muito pelo amparo psicossocial e não pelo acolhimento. Quando nós fazemos todo o fluxo através da central de vagas para as casas-abrigos, são mulheres vulnerabilizadas. Então é importante a gente destacar isso, porque são mulheres que a gente tem faixa, inclusive financeira delas, e estão em vulnerabilidade econômica. Qual é o grande desafio, Cris? Para a mulher, tanto da periferia e da favela, como a mulher que tem uma certa condição, elas não conseguem compreender como é o ciclo de violência, porque aquele homem é o amor da sua vida, e sempre foi. Então ele agride, ele pede desculpas e ele ameaça e agride de novo, e é por isso que a gente chama de ciclo. Ela e nós mulheres temos uma característica muito estranha, que é achar que nós vamos consertar o outro. Nós vamos consertar o homem, que nós vamos dar jeito nas pessoas. Mas é nesse momento que elas precisam compreender. E aí eu trago um olhar para essas mulheres que você fala de comunidade. É por isso que quando nós acolhemos, nós vamos ver se tem direito ao Bolsa Família, como retirar. A maioria das que nós recebemos tem muitas vezes famílias no interior que querem acolhê-la. Então nós, através do município, conseguimos ônibus, carro, para levá-la para essa localidade em segurança com os seus transporte, né? Mas elas vão acompanhadas, depender, no caso, quando é de violência, a gente manda no nosso carro, porque elas precisam ser acompanhadas até lá, onde a gente faz essa ponte com o centro de referência ou com assistência social local, tá? Às vezes é uma mudança de bairro onde ela não quer e ela tem uma pessoa em outro bairro que o agressor às vezes nem sabe que ela quer ir, não quer que ele tome conhecimento, e nós fazemos toda essa ponte com essa família, tá? Então, existem caminhos, tá? E é por isso que existem os cursos, é por isso que existe o acolhimento provisório, para que a gente veja esses benefícios e mapeie a situação psicossocial dessa mulher, para que a gente possa dar a ela o maior número de direitos e garantias possíveis, pedindo apoio na rede, dialogando. Nós tivemos um final de semana aqui que nós acolhemos uma mulher em que o marido agrediu e deixou na rodoviária com os 2 filhos, não era nem de Salvador. Eu recebi essa ligação, era meia-noite. Quando a gente fez o acolhimento final envolvendo a DEAN junto conosco, aí foi 2 horas da manhã que terminou, tá? E a gente levou porque era um indício de violência, mesmo de outro município, seria uma coisa transitória. Nós colocamos ela e acolhemos no Cancide, tá? Então, nosso papel, Cris, é muito do olhar. E aí na comunidade tem que ter, e sempre tem, né? Aquele xerifezinho, aquela moça, aquela mulher que é a que comanda a área e que sabe das histórias. Teve um bairro aqui que quando o marido batia em mulher, as outras apitavam, faziam apitaço. E o constrangimento era tão grande que os homens faziam, pelo amor de Deus, a gente não consegue dormir. Porque quando você bate lá na sua mulher, as outras começam a apitar, começam a gritar, e aí faz um comando, e aí começou a incomodar os próprios que comandavam o território. E isso se diminuiu a violência. Isso é uma pauta, inclusive, que aconteceu no Rio de Janeiro, tá? E que aqui, em algumas comunidades, já se faz isso também. Eu e a vice-prefeita participamos de uma roda de conversa lá no subúrbio. Eu nunca vou me esquecer, quando a gente falou de violência, uma das mulheres levantou, a gente fez, mas como é que vocês fazem? Vocês estão procurando ajuda? Primeiro a gente mete o pau nele, né? Bate, a gente mesmo bate nele junto e depois a gente pede ajuda. A gente diz, não faz assim. A violência não se cobre com violência. Mas como é que essas mulheres se protegem na comunidade, muitas vezes? Através das outras. Vai pra casa de uma vizinha e a vizinha diz, aqui você não entra, aqui é minha casa, você não vai bater nessa porta, ela vai ficar aqui comigo hoje, sabe? Então, esse entrelace que essas mulheres conseguem fazer na comunidade, inclusive, é de mais apoio do que algumas mulheres que não têm esse apoio, porque a família entende que é normal.
Infelizmente. Nanda, nós estamos caminhando para o final do programa. Queria mandar um beijo aqui para minha querida Emanuele Rodovalho, que inclusive mandou pergunta para saber de você o que é que efetivamente a SPMJ faz diante de agressores, e você trouxe isso com muita competência, que é exatamente acionar a rede, né? Seja primeiro acolher, né? Que é o principal, E Manu né? é porta de entrada também, através do Sim, CRAS, né? Ela sim. recebe muitas situações de violência e quando ela entende necessário, ela nos aciona para que a gente também faça esse acolhimento. E Manu é uma das grandes apoiadoras do nosso trabalho. Aí, ô Mano Rodovalho, você tá fora disso, que você tem um gentleman do seu lado. O cara é um cavalheiro. É bonitão e tal, até disputa espaços comigo quando é para receber os elogios. Minha linda, querida, amada, nós estamos caminhando para o final do programa. Eu é claro... Primeiro eu vou fazer uma pergunta que você mata no peito fácil para responder, que é Estado, município e União tem feito o máximo possível diante dos altos índices, dos altos números de casos, ou você sente como gestora, como cidadã, que ainda falta uma energia a mais dos nossos órgãos públicos? Cris, eu posso falar muito do município. Aqui a nossa dedicação é total, até porque a gente recebeu essa missão desde quando o prefeito assume. O governo do estado, ele vem depois, né? Então eu acho que ainda está se adequando junto com o governo federal a algumas questões, mas eles deixaram um canal de diálogo, seja os fóruns. Eu participo de alguns grupos com o governo federal e eles estão fazendo escuta. E, pelos alguns dados, nós estamos vendo algumas escutas sendo atendidas. E eu espero que assim continue, porque, como eu disse a você, indiferente dos nossos partidos ou de caminhos que cada um perpasse, o propósito é salvar as vidas das mulheres vítimas de violência. Então, se continuarmos da forma que está, espero que um pouco mais acelerado, a gente ainda vai conseguir salvar muito mais vidas. Bom. Eu falava, quando a gente estava conversando mais cedo, quer dizer, no meio da conversa aqui, você falava de políticas, de programas para a juventude que eram subutilizadas. E também, evidentemente, que para a percepção da violência, do ciclo da violência e o entendimento dessas redes de proteção, você também acaba tendo talvez o mesmo engasgo, que passa por comunicação. Sim. Nós temos uma estrutura de comunicação a respeito das políticas públicas implementadas pela SPMJ em relação a oportunidades para jovens, a proteção para mulheres. Mandar um beijo aqui para minha querida secretária Renata, que é uma competente profissional. Mas a pergunta é, a nossa estrutura de comunicação é o gargalo ou de sensibilização? Onde é que está o gargalo para, por exemplo, centenas de vagas terem sido deixadas de lado, ou mesmo para mulheres seguindo no ciclo de violência e dizendo ou entendendo que não tem essa estrutura de acolhimento disponível? A Renata, desde quando eu assumi, é uma grande parceira. A SECOM vem nos apoiando muito, senão nós não colocaríamos mais de 5 mil jovens no centro de convenções no Ingressar. Então, a gente teve muito apoio dela, uma mobilização da equipe também que foi em todas as portas, mas é a sensibilização sim, Cris. E é por isso que quando eu recebo qualquer informação, eu tenho um grupo de lideranças e eu sempre mando. Eu chego numa comunidade, se apresenta como liderança, eu salvo o telefone. Quando eu tenho alguma oportunidade, eu estou comunicando, porque a gente entende também que aquela liderança ela tem um conhecimento daquele território, né? A gente também compartilha com os nossos prefeitos de bairros e é importante que a gente dissemine também as informações, né? O Instagram ele tem características muito positivas, mas também é muito nocivo em alguns aspectos, porque as pessoas se viciam na informação muito superficial. Vai ter um curso disso, e não procura saber, né? Então isso também não é, e o nosso jovem ele está consumindo muito essas coisas mais rápidas. Então eu acho que a sensibilização hoje é o nosso maior desafio. É não só ofertar e divulgar,
porque a mídia vem divulgada, eu faço sempre entrevistas. Como eu disse, nós tivemos quase 2.000 inscritos interessados no programa para a Bolsa do Ingressar. A informação chegou. Pois é, a informação chegou, mas só 890 levaram a documentação. Então a gente precisa disso, é sensibilizar o nosso jovem e mobilizá-los. É como eu disse, eles estão precisando esperançar mais. Deixa eu fazer uma última pergunta e aí nós vamos direto para o desafio de encerramento do programa. É possível se criar, eu sei que você é uma mulher extremamente capaz para isso, é possível se criar uma espécie de Secretaria Municipal de Política para a Infância e Juventude dentro de comunidades ali meio que nucleadas ali a partir de associações, prefeituras, bairros, ou seja, conseguir arrancar uma Fernanda Lordelo, conseguir arrancar um Matheus, conseguir arrancar um Luciano, um Matheus Simões, uma Fernanda Gavi. É possível se nuclear ali dentro da comunidade para você ter iniciativas locais de escuta, de percepção? Alguns dos nossos projetos, a gente já vai um pouco para essa comunidade, né? Que são as feiras socioassistenciais, que ganham depois o nome de Primeiro Passo nos Bairros, focando muito na infância e juventude. Tem a Caravana da Mulher. Mas, fora isso, própria abordagem da divulgação dos elementos focados na questão da violência doméstica e familiar, através da equipe de diretoria de política para mulheres da Fernanda Cerqueira e do time, bem como toda a ação do Euvaldo, da Dijane, através do Vamos Proteger, sempre está em território. Porque não adianta a gente estar só no gabinete. E esse foi uma das mudanças, porque muitos territórios não conheciam esses serviços ou esses modelos, né? E eles sinalizavam, né? Eu nem sabia que tinha essa secretaria. Que bom que vocês estão aqui. Então, eu acho que isso aí foi uma coisa que a gente começou no movimento a respeito de um pedido do próprio prefeito. E a primeira feira socioassistencial que eu fiz foi ainda num carnaval. Aí a gente estava saindo, né? Foi perto de um carnaval, saindo da pandemia, que foi na Cidade Nova, lá com o líder Quiudo. Eu faço até referência, porque ele foi o primeiro desafio da gente. E quando a gente levou a vice-prefeita naquele espaço, ela fez: eu quero que você replique esse modelo. Perfeito. Esse é um modelo de comunidade, a gente fez dentro de escola pública municipal. E com base nisso eu não faço, eu coordeno, porque os serviços são da SEMPRE, são da SENDEC, são da SPMJ, é da Prefeitura Bairro, ou seja, é uma feira multisserviços da Prefeitura. Essas feiras são do prefeito da cidade. E eu costumo dizer isso muito para os colegas, porque o meu trabalho é pela gestão do prefeito Bruno Reis e da Ana Paula, porque foi por eles que eu larguei tudo que eu tinha, né? Eu estava dentro de uma gestão acadêmica, eu estava dentro de uma nacional, dentro do Grupo Laureate, que depois foi vendido para o Ânima. Eu ainda sou professora licenciada dessa casa, mas eu estava dentro de uma área já trabalhando com regional e nacional e recebi esse desafio do Bruno e que acolhi com muito cuidado e carinho. Primeiro porque fui uma das que participei da primeira eleição de Bruno, que foi o orador da turma da gente. Eu, Eliana, né, muito à frente disso, a Maria Araújo e tantos colegas. E ele foi o vitorioso, né, de uma turma grande de direito da Católica. Então, vendo toda a trajetória e o esforço que Bruno fez a vida inteira em prol de um sonho e de fazer e materializar esse sonho acontecer, no momento que ele estende a mão e diz assim: vambora comigo nessa, dizer não era até injusto, né? Então, o mínimo que eu podia fazer por essa mente brilhante que vem tocando e salvando aí muitas coisas do nosso processo e trazendo coisas novas e sempre se desafiando e nos desafiando, era acolher Bruno e Ana assim no coração e como bandeira. Bom, eu até atendendo apelos aqui de Matheus, aí se mete também o Ângelo Mesquita, até o diretor Andrei me pediram para não apertar a nossa convidada, dado a sensibilidade, mas infelizmente eu sou carrasco. Minha querida Fernanda Lordelo, você participa agora do encerramento do programa Papo com Cris, e eu vou trazer um desafio tranquilo, fácil para você administrar. Aqui não dá para sabonetar, que é um termo apresentado aqui por nossa querida Ana Almeida, e, portanto, não dá para ficar em cima do muro. Eu vou lhe dar aí
3 oportunidades para você arrumar complicação no trabalho, em casa e também com os seus parceiros políticos. Eu queria que você me trouxesse 3 referências, as 3 pessoas que possam ser simbólicas, referenciais na sua vida, no âmbito político, no âmbito profissional e no âmbito familiar. Eu sei que isso costuma gerar algum desconforto, mas as pessoas que são destacadas da multidão que segue Fernanda Lordelo se sentem bastante elogiadas e agraciadas, ao passo que as demais formam a turma do achincalhamento. Vamos lá, você falou político, profissional e pessoal. Isso, Político... fique à vontade, inclusive com a questão do time, pode ser lá do fim da década de 80, fique à vontade. Vamos lá, político, eu vou muito numa linha do que eu venho acreditado, né? Como eu já falei aqui de Bruniana, são 2 nomes, e nosso ex-prefeito Assemineto. É um nome só. Aí não dá, você falou os 3. O político, Ah, depois o profissional Pronto. e depois o pessoal. Então você vai me arrumar aí uma referência política, uma referência profissional e uma referência familiar. eu acho que a referência política é o ACM pela história que construiu e por trazer pessoas como Bruniana para a gestão. Então, eu acho que ele tem que ser essa referência, porque foi ele que teve esse olhar. Ele foi o grande olheiro, né? Se a gente embola, a gente chama assim. Ele foi o grande olheiro e trouxe essas pessoas com essa grande capacidade. Então, político, realmente, eu tenho nele uma grande referência. E local, né? Porque se eu fosse pro nacional, eu teria outras. Mas eu prefiro cuidar agora da minha Bahia. Tá certo? Quanto ao profissional, eu acho que a gente tem aí um desafio gigante, né? De quem foi que me mais motivou. E aí essa pessoa, ela tá dentro da minha casa. Por conta da pessoa de meu pai. Meu pai, ele só teve na vida o ensino médio e trabalhou a vida inteira como engenheiro. Trabalhando em grandes construtoras, morando fora, viajando o mundo inteiro. Então, essa é a referência do que é um profissional no mercado, né? Se eu fosse falar em área acadêmicas, eu tenho diversas... Em cada área eu tenho as minhas inspirações, né? A professora Ivete e tantos outros. Mas como profissional e que me ensinou a ser a profissional que hoje eu sou, veio dentro de casa muito de uma formação muito calcada no meu pai. Ele tá fora da lista dos pessoais. Quero ver agora. Não, pessoal, aí tem que ser a mãezona mesmo, porque minha mãe sempre mulher dependente, minha mãe nunca trabalhou, tá? Mas sempre foi a que comandou a casa. Então, empoderada, fortalecida, ela sempre à frente. Todos os meus amigos conhecem a minha mãe. Todas as pessoas que convivem comigo de alguma forma conhecem Dona Neide. Então, isso não é piegas. A relação com minha mãe é muito forte em relação à figura. Porque minha mãe, ela vai de contra muita coisa. Ela é uma mulher dependente do marido, não trabalhou, e que sempre me fortaleceu e empoderou e nunca se subjugou, nunca se permitiu ser subjugada. Então, ela é ousada, ela é desafiadora, é disruptiva. Eu lembro que minhas amigas diziam, eu queria ter a sua mãe. Minha mãe me estimulava a namorar. Minha mãe queria saber das minhas intimidades. E a minha mãe, pelo amor de Deus, é o meu espaço. A minha filha, você tem que me contar. Então, minha mãe sempre foi diferente das outras mães. Eu sou uma mulher de 47 anos. Então, as mães da época das minhas amigas eram bem, digamos, conservadoras. E a minha mãe, não. Ela disruptiva, libertária, visionária. Ela era diferente, sempre foi. E ainda é. Ela é desse jeito. Então, é dentro dessa característica. Eu fui forjada em uma família muito forte, nesse sentido. E a nossa família ficou muito na gente. Meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. Por conta de famílias grandes e muitas brigas, foi a forma que ele teve de nos proteger. Se nucleando. Então, se nucleando. Então, eu não seria justa se eu não colocasse eles como minhas referências, tanto de trabalho como de ser humano. Perfeito. Fernanda Lordelo. Olha, gente, eu tô plenamente satisfeito. Óbvio que foi um dia, enfim, desses que era preciso ter uma Fernanda Lordelo aqui, por todo o contingente.
Nós, inclusive, saímos há pouco da inauguração do Museu da Cultura Afro-Brasileira, do MUCAB, e outras agendas que a Fernanda terá agora à tarde, que serão quase todas elas colocadas um pouco de lado para um compromisso que, mais uma vez, fala mais sobre ela do que qualquer outra coisa, que é de ir lá se despedir de um parceiro. Fico aqui eu, deixando inclusive aqui o meu abraço à família do Cristiano Chaves, o meu xará. Gabriela e os filhos. Gabriela, os filhos, e dizer que o nosso projeto, né, o nosso grande projeto pós esse espaço de um pouco de angústia onde nós vivemos, é estarmos todos juntos num ambiente extremamente agradável, onde nós possamos dividir o pão de maneira igual. E eu tenho certeza de que lá já estará nos aguardando o Cristiano Chaves, e para lá certamente iremos tão logo o homem convoque. Querida amiga Fernanda Lordelo, se despeça dos nossos, antecipando, é claro, a minha gratidão pelo carinho da sua presença e da forma gentil e generosa com a qual você divide um patrimônio que ameliou. Sabe-se lá, com a ajuda de muitos ou com a ajuda de poucos, mas você distribui com a generosidade muito grande. Aí das duas, uma, ou você acredita que realmente tem uma dívida, seja espiritual, seja porque foi acolhida por muita gente, ou a Homero simples Ubuntu, que vem lá de África, que diz que a gente chega, tem que puxar o outro para estarmos integralmente na condição que desejaríamos. Fique à vontade. Cris, eu queria agradecer, mandar um beijo para a Diná, que é uma parceira, é a minha assistente social do Esporte Clube Bahia, uma amiga que também é uma mulher de muita força e garra. E você não é besta, não é verdade? Mas agradecer demais, Cris, pelo seu projeto, pela oportunidade, por ser presidente do Conegro, por você sempre estar à frente de pauta. E sim, tem o Ubuntu, mas tem os outros. Eu não estaria aqui se você hoje não me trouxesse. E assim como vocês, outros me acolheram, outros me trouxeram e outros me abraçaram. A gente tem que praticar a verdadeira sororidade entre as mulheres, mas a gente tem que participar e aplicar a verdadeiro acolhimento entre os nossos, né? A competição é algo que nos divide e quando nos dividem, nos enfraquecem. Foi assim que eles fizeram no passado e nós não podemos permitir que façam isso daqui para frente. Então vamos nos irmanar, apoiar e fortalecer. Vida longa ao Café com Cris, Papo com Cris e tudo com Cris. Parabéns demais e muito obrigada. Aí vocês sabem por que eu quase acabo meu casamento para me casar com a mulher casada. Olha, gente, obrigado pela companhia. Vocês, é claro, sempre uma companhia muito agradável. Por favor, se inscreva no canal, compartilhe, porque vamos combinar um negócio, viu? É um deleite estar com este ser humano chamado Fernanda Lordelo. E eu agradeço em especial a presença dele, a tolerância da equipe dela, meu querido Matheus, que está com fome até então, aguardando aí para novas agendas. Valeu, gente. A mandar um beijo especial aí para Matheus Simões, Fernanda Cerqueira, meu querido Evaldo Jorge, a Djanir Pereira. Um grande beijo para toda a equipe da Secretaria de Promoção de Políticas, Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude. Demorei quase 5 anos para poder saber como é que funciona essa sigla. Obrigado, gente, pela tolerância, pela paciência. A gente se vê na próxima segunda. Grande beijo. Tchau, tchau.